aí galera, beleza? Tema quente hoje, viu? Nós vamos falar das altcoins e da polêmica e tão esperada alt-season. A conversa no mercado continua a mesma de sempre. Todo ciclo surgem pessoas dizendo que não teremos alt-season. Muitos deles nesse ciclo seguem com essa conversa, afirmando que esse ciclo é do Bitcoin e das Bitcoin Treasuries, que são as empresas do mercado tradicional listadas em bolsa que têm Bitcoin no seu portfólio. E as altcoins, será que morreram? Uma outra fala comum é que dessa vez nós temos muitas altcoins. Só no CoinMarketCap a lista é de quase 20 mil criptomoedas. Porém, se vocês não sabem, 99% de todo o dinheiro investido no mercado está alocado entre as 200 primeiras criptomoedas da lista. Ou seja, não importa a quantidade total de moedas, e sim onde o capital está concentrado. O dinheiro segue um fluxo no mercado. Quando um novo investidor entra, ele inicia pelo Bitcoin, então ele vai conhecendo o mercado, se interessando e começa a se aventurar em outras moedas. Geralmente eles começam pela Ethereum e depois vai comprando outras altcoins. Um outro determinante do movimento está nos investidores antigos. Então o Bitcoin sobe, eles lucram com o Bitcoin, depois o Bitcoin começa a lateralizar. Nessa fase, o Bitcoin fica chato, porque não entrega grandes porcentagens de valorização. E aí, esses investidores antigos começam a ciclar o dinheiro. Eles tiram do Bitcoin e vai para as altcoins, começando também pela Ethereum. Depois eles vão para as altcoins médias, altcoins pequenas, até que esse dinheiro chegue nas memecoins. Essa é a fase final de euforia do mercado, onde a gente tem que estar preparado para sair dessas pequenas moedas. Entendido esse caminho, eu vou mostrar para vocês alguns gráficos e algumas figuras para que vocês fixem bem o que eu venho falando. Como vocês podem ver na figura, a primeira fase é a fase do Bitcoin, quando os investidores alocam dinheiro no Bitcoin, o Bitcoin arranca na frente, sobe e entrega grandes valorizações. Após esse primeiro período, o Bitcoin começa a lateralizar. Nessa fase, começa a ficar chato para os investidores porque não tem grandes valorizações. Então eles pegam o dinheiro e migram para as altcoins, começando pela Ethereum, como mostra na figura aqui, a fase 2. E aí vem aquela grande explosão da Ethereum e a Ethereum começa a valorizar em proporção mais que o Bitcoin. Após essa segunda fase, quando o Ethereum começa a lateralizar, esses investidores retiram o dinheiro da Ethereum e buscam altcoins grandes. Tá? São as altcoins maiores do mercado, as top 50, por exemplo. Nessa fase, você vai ver grandes disparadas de preços nas maiores altcoins do mercado. Após essa terceira fase, elas entram em lateralização e mais uma vez o investidor retira o dinheiro delas e buscam as altcoins médias, de tamanho médio. Depois eles vão para as altcoins de tamanho pequeno e por fim eles vão para as memecoins. Então esse é o movimento que acontece sempre no mercado e que nós iremos presenciar nos próximos meses. Então vamos observar aqui nesse site. Esse site ele nos traz o Altcoin Season Index, tá? E ele mostra ao longo da história como é que se comporta esse movimento das altcoins. Veja, sempre ela tem uma fase que fica aqui abaixo da linha dos 25%, até que quando esse dinheiro migra, como a gente explicou na figura anterior, nós temos a explosão da Alt Season, crescimento exponencial das moedas menores. Logo em seguida, o mercado entra em bear market e aí você vê aqui no gráfico que as altcoins voltam para baixo da região de 25%. Até que estamos nesse momento no meio do caminho para a iniciação de uma nova altcoin season que deveremos ver para os próximos meses. Um outro fator muito importante é o M2 global, que é a oferta monetária mundial. Observe que as criptomoedas acompanham muito o M2 global. Quanto mais dinheiro na economia, maior o apetite por ativos de risco. Então perceba que nesse momento nós estamos com o M2 global na sua máxima histórica, o que nos dá liquidez
e nos dá base para crescimento exponencial também nas criptomoedas. Uma outra evidência muito importante são as entradas nos ETFs de Ethereum. Nós tivemos recentemente uma grande alta no Bitcoin. O Bitcoin começou a lateralizar, está no canal lateral, e o dinheiro começa a entrar na Ethereum. Perceba aqui nessa notícia que as entradas em ETF de Ethereum superam os ETFs de Bitcoin pelo quinto dia consecutivo. Então, o dinheiro do institucional, como havíamos previsto, o dinheiro está migrando do Bitcoin para o Ethereum, inclusive dos institucionais, como mostra na notícia. Uma outra notícia que nos deixa positivos em relação ao alt-season é sobre o corte de juros pelo governo americano. A expectativa de corte de juros pelo Fed em setembro está em uma chance de 92,7%. Ou seja, vamos unir corte de juros, M2 global na máxima e fluxo do dinheiro saindo do Bitcoin e entrando em Ethereum. Então, o que vocês acham que vai acontecer? Tudo isso, pessoal, pode ser visto também no gráfico. Vamos abrir o gráfico aqui no TradingView. Eu vou pegar Ethereum contra BTC. Vocês vão observar que o Ethereum ele vem ganhando valor em relação ao Bitcoin, como havíamos previsto. Observe aqui esse movimento de ciclar o dinheiro do Bitcoin para o Ethereum já está gerando uma alta em torno de 100% do Ethereum em relação ao BTC. Ou seja, o Ethereum está valorizando acima do Bitcoin. Para ver se esse movimento também está sadio, nós podemos olhar o gráfico Total 3, que é um gráfico que mostra todas as criptomoedas retirando o Bitcoin e o Ethereum. Vejam que eu já deixei desenhado aqui um padrão de xícara com alça, que já foi rompido, depois retornou, testamos aquela resistência da xícara como suporte e já voltamos a subir aqui. Esse rompimento nos levaria a altas muito grandes. Isso seria um movimento exponencial das altcoins. Vejam a projeção. Você pega do fundo ao topo da xícara, né? Transfere para cá no rompimento. Nós teríamos uma alta esperada aí até essa região aqui, que daria em torno de 65%. Então isso gera uma grande explosão no preço das altcoins. Vejam também aqui um outro gráfico interessante, é o gráfico Total 2. Tá? Ele tem um padrão semelhante ao gráfico do Total 3. Vocês podem observar aqui aquele mesmo padrão, xícara com alça, foi rompido, perdeu momentaneamente aqui o suporte, mas já recuperou, e veja que já está em uma região aqui próxima ao rompimento da máxima histórica, o que nos deixa tranquilos em relação ao altcoin season. Não nos deixa dúvida de que ela está prestes a acontecer. Vejam esse outro gráfico, esse gráfico é o Others. Esse gráfico ele também mostra o desempenho das altcoins, excluindo as top 10, tá? Então é um gráfico muito interessante também e que não nos deixa dúvida de que estamos a caminho da velha e boa alt-season, que é quando nós fazemos dinheiro de verdade nesse mercado. Então, pessoal, como vocês podem perceber, o mercado continua sadio, não há nenhum indicador de que não teremos alt-season. Pelo contrário, estamos fortalecidos, com tudo caminhando junto para que a alt-season aconteça, e aconteça com muita força, porque dessa vez tem muito mais dinheiro, é o dinheiro institucional que está no mercado, e as explosões com certeza irão acontecer. Se você ainda não tem conhecimento do mercado, não sabe quais altcoins deve investir, nós temos um grupo no Telegram, que é um grupo aberto, que vocês podem entrar, e lá nós passamos muitas dicas, muitos insights. Com certeza você vai melhorar e aprender em qual altcoin deve investir. Muito obrigado e até a próxima.